Feira Vocacional 2024, Jesus retirou-se para rezar e ao amanhecer chamou seus discípulos. É o lema desta edição da Feira Vocacional da Diocese de Santo Amaro. E nós recebemos com grande alegria o Tony Alisson, que se apresentou no palco principal de nosso evento, para falarmos um pouquinho sobre esta dinâmica que Jesus nos ensina no lema desta feira. Tony, nós gostaríamos de começar falando um pouquinho deste retirar-se. Jesus, ele tinha esta vida pública, ele anunciava a muitas pessoas, pregava uma multidão, mas nós vemos diversas vezes no Evangelho momentos em que Jesus se retira para rezar e para estar a sós com o Pai. É muito comum na vida missionária estar também repleto de muitas pessoas, repleto de uma multidão diante de si, tendo esta mesma responsabilidade de pregador que Jesus tinha, de anunciar a boa nova, de pregar o Evangelho. Qual é a necessidade deste retirar-se na vida do missionário? Alegria estar aqui, Padre. Obrigado mais um ano aqui nessa feira linda. Que bom falar com vocês. Isso é muito importante. Inclusive eu falo isso sempre nas minhas lives, a importância de fazer um retiro. Não é apenas retirar-se para a oração, mas fazer um retiro também geográfico, vamos dizer assim, né? Abandonar o nosso dia a dia, a nossa casa, ir para um mosteiro, uma comunidade de vida, uma fazenda, se retirar para a oração. Todos os anos no meu aniversário eu faço isso. Então, no meu dia do meu aniversário, 2 dias, um dia antes, um outro dia depois, 3 dias ali eu separo para estar com Jesus, para me retirar. E outros momentos do ano também, porque, como o senhor falou, é muito barulho. A gente passa por muito barulho, né? Barulho mental, é tantas informações, é informação de todo lado. A gente precisa parar para silenciar e estar com Jesus. Se o próprio Jesus fazia isso, quem somos nós para não fazer? Isso é muito importante. Muitas vezes na minha vida, Padre, isso foi um voltar para a origem. Muitas vezes da minha vida que eu precisava tomar decisões, situações, momentos da minha vida que eu estava cansado, fadigado. O retiro foi para mim uma restauração, um retorno ao caminho, um retorno à oração, aquela intimidade com Jesus, porque às vezes até a oração diária fica monótona para a gente. A gente precisa de uma experiência mais profunda com Jesus. O último retiro que eu tive agora foi indo para a Europa, onde eu pude visitar os milagres eucarísticos, São Padre Pio, São Giovanni Rotondo, onde Padre Pio vivia, São Miguel Arcanjo, na gruta. E foram momentos extraordinários para mim, de experiência com Jesus. Eu vejo que a oração ela vai progredindo à medida que eu tenho experiências com Jesus. Porque Jesus ele não é apenas uma história, ele é real, ele é vivo. E ele quer ter um relacionamento com a gente. Então ele quer se deixar encontrar por nós. Cada vez que eu tenho uma experiência com Jesus, a minha oração cresce. Tony, nestas experiências muitas de orações, nós sempre temos como protagonista o Espírito. Nós clamamos o Espírito. A Igreja nos ensina que o Espírito nos cristifica. O Espírito é o que nos torna outro Cristo. É quem age em nós, quem nos converte, quem nos move. Como que na música isto se dá na sua vida, no dia a dia, né? Em meio às composições, em meio aos trabalhos ordinários, em meio ao cuidado da família, diríamos a vida espiritual fora da missão, a vida cotidiana, a vida ordinária, nesta sua intimidade com o Espírito, que é um grande amigo e que está ali para nos apontar Jesus e nos levar para Ele. Olha, Padre, todo mundo, quem me acompanha sabe que eu tenho as lives de manhã, todos os dias 7h57 da manhã a gente tem uma live de oração, onde eu tenho uma devoção muito grande à providência, porque eu vivi coisas assim, tão lindas com a providência de Deus, coisas que se eu contar vai ficar a noite toda, a noite toda aqui. Meu próprio ministério, meu ministério de cantar é fruto da providência. Se eu gravei uma música, cada detalhe foi a providência de Deus. Todos os dias, há mais de 3 anos, eu faço essa live. E para mim foi um crescimento muito grande, porque antes dessa live, eu rezava constantemente, mas infelizmente alguns dias eu não rezava. Pela correria da viagem, por correria de dia a dia, de trabalho,
de passagem aérea, às vezes pegando 3 voos num dia para chegar num lugar, acabava ficando sem rezar. Ou às vezes rezava naquela correria do dia a dia. A gente está rezando o terço, fazendo outras coisas. E a live para mim foi muito importante porque ali eu paro diante de Jesus, esteja onde eu estiver. Posso estar viajando fora do país, pelo país, fazendo show, fazendo eventos. É sagrado para mim aquele momento de oração. Eu estou falando isso porque as pessoas precisam disso. Definir um momento do seu dia para rezar. É claro que de forma alguma faltando a Santa Missa, não pode, sacramento, mas o diário, aquela oração diária de você estar com Jesus naquele mesmo horário, todos os dias, se debruçando na palavra. A nossa live é o Terço da Providência e o Evangelho do Dia. Isso me ajudou demais a crescer na minha fé, na minha espiritualidade, entender que a nossa espiritualidade ela é efusiva, mas também ela é racional. Ela é uma espiritualidade que não depende apenas de emoções. Isso me ajudou muito, muito, muito a ter uma fé mais madura. É como o senhor falou, todos os dias, em qualquer lugar que eu estou, antes do show, por exemplo, estava vindo para cá, foi mais ou menos uns 40 minutos para chegar aqui, eu vim clamando o Espírito Santo. Vem Espírito Santo, me ajuda, me instrui, me inspira, me ilumina. Mas parar para rezar a palavra, para rezar o Terço da Providência, para partilhar a palavra, me ajudou muito, muito no crescimento da minha fé. É importante observarmos esses dois movimentos. Primeiro, que eu posso aproveitar das circunstâncias de minha vida cotidiana para rezar, no trânsito, indo para o trabalho, voltando do trabalho, fazendo uma tarefa em casa. Bota uma música alta e vou louve, escutando e reza, louvando né, o Senhor efusivamente, mas isso não anula o fato de eu ter que me deter um tempo diante da palavra a sós com o Senhor. Exatamente. Porque às vezes eu tenho a impressão de que nós estamos insistindo muito de que eu tenho que transformar tudo em oração, e de fato nós temos que transformar a nossa vida em oração. Nossa vida precisa ser um reflexo da oração. Mas o meu hábito de rezar, fazendo as tarefas, não pode anular o ato de eu estar a sós com Jesus. E eu acredito que às vezes as pessoas se esquecem um pouco disso, né? Deste movimento de eu preciso parar mesmo, um instante, né? Me recolher. Investir tempo naquilo. A Lexio Divina, né? Que é maravilhosa para nós. Ruminar a palavra, ler de novo, anotar aquilo que Jesus está falando. Para mim, Tony Alisson, é essencial no meu ministério, na minha caminhada. Sem isso aí eu já não consigo viver mais. Torna-se de fato um alimento diário. Aquilo que nos sustenta, aquilo que nos fortalece, aquilo que nos encaminha. Falando um pouco desta rotina diária que tem que ter, interessante que a live acaba forçando um pouco, né? Não tem jeito, eu vou ter que rezar, né? Eu lembro uma que bênção dupla. Na paróquia nós tivemos uma experiência parecida, né? Colocamos um momento de oração em alguns determinados dias, e o padre tem que estar lá, não tem jeito. Então, mesmo tendo os afazeres, tem que resolver um problema X pastoral, tem que resolver um problema administrativo, mas naquele momento vai ter que parar para estar ali com o nosso Senhor. Esta necessidade de entender que eu posso trabalhar, que eu devo trabalhar como Marta, mas eu preciso estar aos pés do Mestre como Maria, senão eu não tenho o que dar ao outro, né? Não tenho o que ofertar ao outro. E nesta vida missionária, Tony, no dia a dia, eu sei que muitas vezes a gente desanima, eu sei que muitas vezes rezar não é tão prazeroso, diria, né? Tem dias que é um consolo de Deus, mas tem dias que às vezes é um pouco mais exigente a tarefa de rezar. Como que nós podemos exercitar esta vida espiritual para que a gente não desanime ou comece um propósito e pouco tempo depois já desanime no propósito ou deixe o propósito de lado? Como é que você, nestes muitos anos de missão, tem cultivado esta constância para não esmorecer frente às tantas exigências da vida? Às vezes a gente não sabe enfrentar esses momentos de deserto, né? No início eu não sabia, não entendia muito bem, eu tinha crises por causa disso. Por que eu não estou sentindo? Por que Deus não está falando comigo como falava antes? Entrei em crise várias vezes por causa disso. Depois eu fui entendendo que a oração em si, mesmo que eu não sinta nada, eu estou progredindo na minha fé. Eu precisei entender isso, precisei vencer essa mentalidade da fé emocional, que eu tinha muito no início da minha caminhada. Hoje, graças a Deus, eu não tenho mais. Posso passar meses naquela aridez da oração,
mas se tornou para mim um hábito de rezar. Claro que às vezes, como eu falei, eu preciso me retirar. Não para sentir algo, mas para eu mergulhar mais. E isso é muito importante para mim, fazer um jejum mais profundo, por mais dias, fazer uma oração em comunidade, que as pessoas perderam essa prática, né? Eu vivo em comunidade desde 2008. E nos meus grupos de oração, depois nós fundamos a Missão Marca da Vitória, e eu vejo que é muito importante a gente ter aquela oração em comunidade. Porque às vezes a gente vai na missa e a gente mergulha na Santa Missa, mas às vezes não tem aquele momento de rezar pelo irmão, o irmão rezar por mim, a gente rezar entre nós, rezar em família também. Às vezes eu vou para o show e minha esposa reza por mim, coloca a mão sobre mim. A gente ensina até a nossa filha a rezar por nós, a gente reza pela nossa filha. O ambiente carismático nos ensinou muito isso, né, Padre? Rezar uns pelos outros. Então isso também me ajuda muito a sair daquela aridez. Porque às vezes, como o senhor falou, fica monótono, não sai da mesmice, mas mesmo assim eu não posso parar de rezar. E eu posso procurar várias situações de oração, para que outros rezem por mim, para que eu reze pelos outros também. Isso me fortalece bastante. Unânimes na oração, né? Vai dizer o livro dos Atos, né? Eles perseveravam unânimes em oração com Maria, nesta oração comunitária. A igreja é comunidade desde os primórdios, desde o início, e o próprio Jesus nos ensina a ser e viver comunidade, retirando de vez em quando, saindo do grande movimento, mas não se esquecendo que a fé, ela cresce e se alicerça ali na comunidade. Eu acho que é um ponto muito sério que muitos não estão vivendo, Padre. Essa vida em comunidade. Talvez você está assistindo agora e não está vivendo essa vida em comunidade. Você precisa estar numa pastoral. Procurar o seu padre, estar ali em um grupo, mesmo que seja um grupo de 5 pessoas, 3 pessoas, mas você está naquele dia a dia da igreja em si. Uma coisa que eu aprendi muito também, que me ajudou, é sempre ter um amigo padre. Desde a primeira experiência que eu tive, meu formador disse, olha, você sempre tem que ter um amigo padre. Porque tendo um amigo padre, você vai estar em comunidade. Às vezes a gente ia na casa do padre, ele cozinhava pra gente, ali tinha vários jovens, a gente estava junto, estava em comunidade. Perfeito. Como isso foi importante, porque no início eu vim de droga, de balada, de bagunça. Eu precisava estar com outros jovens. Então às vezes a gente fazia a nossa balada no Santíssimo, passava a noite toda no Santíssimo, junto com outros jovens que via a mesma coisa, a gente partilhava, olha, eu estou caindo, eu estou passando por isso, eu preciso de ajuda. Isso foi fundamental e às vezes você está assistindo agora e você está caindo muito, você está com fraqueza espiritual, porque talvez está faltando essa vida em comunidade. Viver como irmãos, entre irmãos, como os apóstolos viviam ali, como o padre falou, como o senhor falou. Os apóstolos viviam em unidade, eles estavam sempre juntos. É claro, nós não vamos ficar todo dia juntos igual os apóstolos, né? Mas 2 dias na semana, sim. Separar 2 dias na semana, fora o domingo, para estar em comunidade, isso vai ajudar muito na nossa espiritualidade. Se comprometer com a missão da igreja de fato, né? Eu digo sempre muito na minha paróquia, que a gente precisa deixar de ser este católico de banco, né? Que vai à missa no domingo, claro, não menosprezando, porque devemos ir à missa se estamos em pastoral ou não. Mas sim. Jesus nos pede para ir a águas mais profundas. Eu preciso sair desta zona de conforto, eu preciso dar mais, entendendo que vai ter dificuldades, né? Que a igreja é um aglomerado de pessoas falhas, limitadas, que vão errar, que vão falhar muitas vezes, mas interessante, porque estão juntas e uma vai fortalecer a outra, né? Eu acredito muito nisso. Talvez sozinho a gente pode até chegar, mas será sempre mais difícil. Mas quando temos alguém ali do lado incentivando na oração, rezando, eu acredito que esta imagem que você traz é muito preciosa. Rezar pelo nosso irmão, né? Eu preciso rezar por ele, deixar que ele reze por mim, né? Não só viver uma fé individualizada, mas viver esta fé comum, de fato, de me pôr a serviço do outro, dar de mim ao outro, mas saber também que eu vou receber do outro quando precisar. Isso sim. Só se vive na comunidade, não tem jeito. Exato, poder partilhar também, sim. Como a partilha cura, né? Lá nos nossos encontros na Marca da Vitória,
como a partilha é um instrumento de cura, assim. É muito bonito. Viver em comunidade é muito bonito. Você que já viveu, você sabe, você que não viveu, eu te proponho, viva, procure. Tenha essa experiência de viver em comunidade, porque é uma bênção. Tony, eu gostaria que você deixasse uma mensagem ali para aquela câmera, para aquele jovem que está nos acompanhando e que está desmotivado na vida espiritual, na vida de oração, que já não reza mais, que diz que não tem mais tanto ânimo, tanta força, para que ele recobre esta coragem e volte à vida espiritual e à vida de oração. Olha, jovem, a Bíblia diz algo muito forte sobre você. Ela diz: jovens, vós vencestes o maligno. Só que é forte porque Jesus está dizendo, a Bíblia está dizendo para você que é jovem, mas não é só o jovem. Ela diz: jovens, vencestes o maligno. Quando nós estamos juntos, nós somos igreja. Nós não somos chamados a participar da igreja, somos chamados a ser igreja. E é muito lindo porque Jesus, quando veio para essa terra, ele montou o seu ministério, a sua comunidade, ele chamou jovens. A própria mãe de Jesus, quando foi chamada, ela era jovem. A força do jovem é muito grande, porém o jovem, quando quer andar sozinho, é a grande armadilha do demônio, porque você sozinho será vencido facilmente pelo inimigo. Mas quando você estiver com outros jovens que estão buscando a mesma coisa que você verá a força, o poder de Deus agindo através de vocês. Foi assim com os discípulos, foi assim com os apóstolos e será assim na sua vida. Não pense que será um relacionamento que vai te fazer feliz, será um grande trabalho, muito dinheiro, será status, não. A sua vida de fé, a sua missão, a sua vocação, só isso pode te fazer feliz, te completar. Quando você perceber que Deus está usando você para tocar outras pessoas, isso é tão maravilhoso. Você encontra sentido na sua vida. Eu não estou dizendo que não vai ter sofrimento, vai ter muito mais. Mas é um sofrimento com sentido. Dói, mas tem mais amor. O amor superador, e você consegue ter alegria em servir a Deus. Então, não sei como você está, mas eu sei qual é o seu lugar. O seu lugar é na sua comunidade. Procure o seu padre, procure o seu grupo, procure uma pastoral e se insira aí. Assim como aquela lança que foi ao coração de Jesus, que você também possa mergulhar na chaga de Jesus entrando na comunidade. Porque aí você vai encontrar cura, restauração, amigos preciosos e vai continuar esse chamado que Jesus te fez de ser um servo dele. Louvado seja Deus, você que está acompanhando, esta mensagem é para você, mas também para aquele seu amigo que precisa reavivar esta chama do Espírito que recebemos no dia do nosso batismo. Tony, quero agradecer mais uma vez pela tua presença, pela tua disponibilidade. Muito obrigado. Obrigado por sempre tirar este tempinho para bater um papo conosco. Amém. É sempre muito enriquecedor e sempre muito bom. Que Deus possa abençoar. Queria, antes de encerrar, pedir que você falasse um pouquinho da missão Marca da Vitória. Onde é que vocês estão agora com o espaço de shows, de pregação, de acampamento, para o povo aproveitar e conhecer. Que bênção. Bom, nós temos hoje 2 missões, 2 sedes, né? Temos a sede de Goiânia, a primeira missão. Foi lá, 12 anos de missão, graças a Deus. E agora temos uma aqui em São Paulo, ali em Itu, Porto Feliz. Entre Itu e Porto Feliz, São Paulo, temos a sede da missão Marca da Vitória. Inclusive agora em setembro teremos um acampamento, que é um encontro, um retiro de cura interior, restauração emocional, espiritual. Quero convidar você a fazer parte. Você dessa região de Itu, Porto Feliz, Salto, Campinas, Sorocaba, estamos com esse trabalho de evangelização na Diocese de Jundiaí. Goiânia, Arquidiocese de Goiânia e Diocese de Jundiaí. Gratidão mais uma vez pelo convite de estarmos aqui na Feira Vocacional. É sempre uma honra estar com vocês. Sempre uma grande alegria. Você então que quer conhecer a missão Marca da Vitória e aproveitar desta ocasião para participar de um momento forte e intenso de cura interior, não deixe de procurar nas redes sociais do Tony, você vai encontrar todo o caminho para viver isso. Você que está acompanhando, encaminhe este vídeo, encaminhe este momento de oração e de partilha para aquele seu amigo que precisa ser reavivado na fé.
porque assim poderemos alcançar mais pessoas. Compartilhe, comente, curta, porque assim nós conseguiremos tocar mais corações. Que Deus te abençoe. E esta é a Feira Vocacional da Diocese de Santo Amaro neste ano de 2024.